Olá pessoal, bem-vindos a mais um Fostercast, diretamente aqui da USP, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Vamos hoje seguir com o nosso bate-papo a respeito do café. Hoje mais direcionado para a industrialização, para a indústria aqui no café, né? Não a industrialização do café em si. Estou aqui hoje com o Joimar, nosso especialista. Eu sou Gabriel Magalhães, sou economista, trabalho no mercado financeiro e vou conduzir aqui hoje esse bate-papo para a gente aprender um pouco mais sobre o assunto. Obrigado, Gabriel, por me ter aqui hoje. Obrigado a todos. Joimar Menezes, eu sou doutor em História Econômica aqui pela USP, prata da casa, claro. E trabalho com negócios internacionais e carreiras internacionais. E tenho uma paixão desde a época do mestrado. Eu estava decidindo o que eu ia fazer no mestrado, apareceu o café na minha vida e não saiu nunca mais. Aí eu parei de beber, virei vegano e tal, e aí o café hoje também faz parte do meu ser social. Então, é um maior prazer falar com você aqui hoje sobre café e as implicações do café na economia, né? Sim, quando a gente entra nesse mérito, né, nosso primeiro bate-papo, a gente falou muito sobre o contexto geral, como que o café desenvolveu e até alguns pontos ali econômicos. A característica em si do café, a gente sabe que é parte de terra, você fazendo a parte produtiva ali, direcionado para agricultura. Mas como que isso daí trouxe de indústria para o Brasil, né? Isso que eu quero provocar aqui hoje. Como para o Brasil acabou sendo meio que a nossa força motriz, eu queria saber como é que é essa relação, o que a gente tem de dado que a gente pode falar, de como que foi essa relação de café com indústria em outros países, antes da gente poder chegar no Brasil para ter um comparativo, Uhum. né, do quão diferente que foi a nossa formação e a nossa dependência do café, nesse sentido. Tá. Bom, cada país tem a sua história, né, o seu DNA, mas para os países menores o café foi e ainda é muito importante. Então, se a gente pegar a Etiópia, Panamá, Ruanda, né, o café tem um peso bastante forte. Agora, medir o impacto do café na industrialização aí vai depender de caso a caso. Alguns países conseguiram mais branding do que outros, né? Mas o café, no meio de tudo que o país faz, vou te dar um exemplo bem claro que ainda é a Indonésia, dizem que é o café mais caro de todos, né? Que é o café lá do civeta, que é um marsupial, um mamífero, né? Que ele come o café e Uhum. depois nas fezes dele sai lá o que a gente chama de pé de moleque e já sai todo trabalhado pelas enzimas e pelo estômago do animalzinho. E, então é um café super caro, tal, a Indonésia vende pra caramba, mas e isso ajudou a indústria a indústria do café, que tem duas coisas, né? Tem a indústria do café, que é diretamente relacionada ao café, à embalagem, à secagem, ao transporte, etc e tal, e tem a indústria Uhum. surge a partir do, né? Então, Certo. as duas coisas aconteceram na Indonésia, mas a Indonésia é um país muito grande, muito diversificado, então não teve o impacto que teve no Brasil, e também veio depois de nós aqui. A gente pega o caso do Panamá. O Panamá é um país que está na América Central, com vários problemas, né, com narcotráfico nos anos 80, guerra, né, a grande confusão, né, do mundo bipolar, né, comunismo e capitalismo, guerra em Honduras, guerra em El Salvador, etc e tal. E o Panamá hoje, quer dizer, hoje não, na década de 70 começou com um café que se chama Geisha, que é um café incrível. O Uhum. café da Indonésia, de animal, e o café do Panamá se chama Geisha, que é um café que foi selecionado lá na Etiópia e que se deu muito bem no Panamá, porque um processo de produção muito delicado, muito, Uhum. muito específico que no Panamá ele se encontrou. Então, pesa pra caramba no Panamá, Uhum. e aí uma indústria também ligada a isso no Panamá. Tá, então nessa relação com os outros países vai depender também muito então da questão da terra, do cultivo, Do do tamanho da tipo de café e economia. do tamanho da economia. Porque países maiores como a Tá, Indonésia, ele vai aparecer bem menos do que vai aparecer no Panamá, é isso que eu quero dizer, entendi. entendeu? Aí a gente pode dizer até em relação à participação do PIB, né? Eu tinha visto um dado, por exemplo, parece nos Estados Unidos, a questão do consumo de café, não é nem de produção, mas acho que dá pra gente ter uma ideia. O consumo de café nos Estados Unidos em 2022 parece que representou 1% do PIB deles lá. Isso a gente está falando só de consumo. É, E, pô, os Estados Unidos é gigante, é muito dinheiro, mas assim, imagina o quão dependente então são essas economias da questão da produção do café para é, conseguir ter uma entrada de divisas e aí a partir desse valor sim. ter alguma produção. Sim, todas essas economias são economias que são economias periféricas, né? São economias tradicionais que não têm moeda conversível, né? Não é por PNB, etc e tal. Uhum, Então, combina bem, né? O café em economias desse tipo.
Agora, engraçado, é interessante ver que países como Colômbia e Vietnã conseguiram furar essa barreira e ter um café com marca própria. Então, não é só o tipo do café. Até agora eu estava falando Uhum. mais do tipo do café, mas não é só o tipo do café. É um café com marca própria, né? Como é o Juan Valdez lá na Uhum. Colômbia, e no Vietnã, que é um café chamado Simton. Quer dizer, então, é marca de café, isso que ajuda Sim. muito, né? Ontem eu fui tomar um café num lugar super legal aqui em São Paulo e tava lá uma saca de café, café do Brasil. A gente falou no outro programa. Isso não é branding. É só Uhum. mostra a origem do café. Mas não é esse café que chega na prateleira Sim. final. Na Alemanha não chega um Uhum. café assim, café do Brasil. Aparece café do Brasil, mas é uma marca X, Uhum. Rembrandt, não sei o quê, entendeu? Sim. Então, esse peso da questão da marca da origem acaba, mas como você falou, do branding, qualquer marca que você vai ter, às vezes, não é por conta do produto em si, às vezes o produto, ele é mais ele é elástico, igual o café, por Sempre exemplo, elástico. mas, poxa, tem um café que é do Brasil, o café que é da Colômbia. Apesar de ser elástico, mesmo tendo um momento de queda, o café da Colômbia vai tender a ter um valor ali a mais. Então, pode ser ali 20, 30% às vezes mais Sim. caro do que o nosso. Às vezes, a qualidade às vezes pode estar a mesma, né? Então, nesse sentido, só que por ser da Colômbia, o pessoal, não, eu pago mais por esse. Mesmo que qualitativamente você vai tomar os dois, eles estão ali parelhos, né? Mas a Colômbia desenvolveu o brand, Sim, então ele tem mais musculatura, ele tem um amortecedor mais forte, entendeu? legal. E aí, a gente trazendo isso pro Brasil, Gê, porque, vamos lá, porque o café é uma história muito grande no Brasil, tem muito tempo, mas para a gente ter uma noção, vamos na nossa linha cronológica aqui. Eu acho que um dos primeiros eventos que a gente começou a ter da ruptura ali da questão do café foi final do século XIX e começo do século XX, certo? Uhum. Que aí a gente teve aquela questão das dívidas, que o Brasil teve que pegar dinheiro, já tinha, já acho que o primeiro empréstimo com a coroa britânica, e ali já começo do século XX, a gente já começou tendo a questão da Primeira Guerra, seguido da crise, né, do crash da 29. Bolsa de 29. Isso daí afetou muito pra gente. Nessa época, assim, ali, final do século XIX, começo do século XX, como é que estava a relação do Brasil com o café com o mundo? A gente já tinha algum desenvolvimento industrial que a gente conseguia ter via exportação do café? Uhum. Como que estava nesse momento? Tá. É que como esse nosso episódio é especificamente sobre café e indústria, né? A gente pode dizer, então, voltar um pouquinho e dizer que em 1850 o café é soberano no Brasil, é o que traz mais divisas, Uhum, e são divisas que vão fazer com que a economia vá ficando cada vez mais dependente do café, né? uhum, O café traz divisas que vão servir para fazer importações. certo. Então, assim, é uma economia que girava em torno do café. Nem tudo era café, mas o café trazia os meios de troca para que isso acontecesse, né? Então, em 1850 já o café já é bem forte. Aí, algumas indústrias vão surgir até o final do século XIX, mas são indústrias, assim, bastante simples, né? Rústicas até. Tem um caso icônico, né? Para quem quiser visitar, inclusive, mesmo Uhum, quem não é de São Paulo, o dia que for ali para Sorocaba, ver a indústria Ipanema, né? De ferro, que nasceu para poder fornecer material para trilho de trem, para navios, né? Para construção civil. Então, já tinha. Mas, assim, não houve uma continuidade. Então, dali, aí ela cresceu e depois nasceram outras. Não, é aquele uhum, ali, depois ela morreu, tentaram ressuscitá-la, tal, tá lá ainda, né? Tem lá o sítio arqueológico da Ipanema, lá em Sorocaba, né? uhum, Então, algumas indústrias desse tipo. Então, indústrias também, assim, muito simples na parte de panificação, né? Então, assim, o café vai trazer também, vai ajudar muito a urbanização. Né? certo. Então, São Paulo é o que é por causa do café, Sim. óbvio, né? Porque vão vir trabalhadores da Itália e do Japão para trabalhar nas lavouras do café. E nas crises do café, como você falou agora há pouco, como ele é muito Elástico. elástico, Uhum, ele vai perder demanda quando vier alguma crise externa ou interna, né? sim. Então vai perder demanda, então as pessoas não tinham o que fazer no campo. Como o café, né? Nós estamos falando aqui de mão de obra assalariada, mão de obra contratada, né? Que é o caso da mão de obra estrangeira, que eles vêm para cá. Essas pessoas não têm o que fazer no campo e elas vão começar a ir para cidades. Então, cidades como Uhum, Bauru começam a ter uhum, muito mais pessoas, Campinas tal, e São Paulo também. Então, assim, pensa, a pessoa está lá do sul da Itália, né? Trabalhava lá num pequeno comércio, numa pequena manufatura. Veio para cá atraído com a ideia de que iria ganhar terras, que não ganhou, tá? Se ganhou, assim, casos esporádicos, uhum, que isso foi meio assim, tipo uma arapuca, né? uhum. Então, vem para cá que vocês vão ganhar terra. Até ganhava, mas os custos eram tão altos e as dívidas eram tão altas Não que não era. valia a O pena, Brasil já estava sabe? endividado.
Não valia a pena. O perfil não fazia sentido, né? E o café também ele não se mantinha, né? Tinham as crises, a pessoa perdia o emprego, se ela tinha uma pequena terra, vendia a terra, ia fazer o quê? Bom, ou voltava para a Itália, ou ia trabalhar numa cidade. Qual cidade? Várias cidades, pequenas que viraram médias, né? Ou São Paulo, que atraía mais pessoas. Aí essa pessoa tá lá, em São Paulo, ali no Brás, e viu que tem uma chance para trabalhar com tecelagem, vai comprar uma máquina para fazer isso. Então começa uma pequena indústria disso aí também, entendeu? Final do século XIX, então começa, e aí vai. Isso vai até o final do século XIX. Aí não sei se é que passa por começo do século XX, porque aí tem a questão dos empréstimos, né? Sim, essa parte, até acho que até só para incitar antes dessa questão do empréstimo, a parte da indústria que você comentou é interessante, porque faz parte do desenvolvimento econômico. Quer dizer, era uma indústria que surgia, morria ali rápido, É, até você ter aquela força. Porque também, o que é legal a gente falar, não tinha uma demanda também, né? Na época. Então, por que as indústrias também morriam? Ah, porque era ruim? É porque isso. você não tinha moeda circulante. Se não tem moeda circulante, você não vai ter gente ganhando dinheiro, você não vai ter demanda, você não faz sentido ali ter, e naturalmente, poxa, você já vendeu tudo que você tinha que vender para os seus vizinhos, para quem morava ali perto. É, E agora, o que vai ser dessa indústria? é, Não tem mais como você expandir, né? A economia não E tem aconteceu uma espaço. coisa, Gabriel, mudavam as regras, a macroeconomia mudava muito rápido. Então vinha uma crise na Europa, não tinha mais demanda por café, ou o Brasil não conseguiu o empréstimo que queria, então também não entrava o dinheiro. Então, assim, aquela demanda por produtos em geral, não só por café, tudo era afetado por Uhum. isso, né? Sim. Então não tinha demanda pelo café e, né, numa Uhum. escadinha, não ia ter demanda por uma série de outras coisas também. Então, assim, então esse é o problema. Você tocou bem no ponto, que é essa indústria que surge, ela não surge com um grau de continuidade forte, com bastante base para continuidade, porque as regras mudavam toda hora, Uhum. né? A base mudava toda hora, né, da Sim, economia, né? Regra nem tanto porque a regra era essa, que é um produto elástico. sim. E o Brasil começou a usar o café, o governo federal, né, que ainda era Rio de Janeiro, né, capital, começou a usar o café como realmente o motivo para a razão pela qual os bancos poderiam emprestar capital para o Brasil. Então, assim, Uhum. o Brasil gastava mais em moeda estrangeira do que produzia. Sim. Então, a nossa conta, assim, estava zerada, um momento X, estava zerada. Aí começava a gastar, importar, porque importava tudo, né? Era artigo de Uhum. luxo, era artigo básico, era tudo importado, praticamente. Aí subia essa conta de dívida Depois externa. que o Aí Giovanni pegava o bate café e falava palma, assim: olha, pra a gente você vende aí, tantas sacas de você vai café, ter que vamos entrar fazer uma pelo menos conta um aqui e tal. pouquinho, Então, porque se eu a vou gente entrar conseguir perdendo tempo na aqui sua cabeça. 6 mil Beleza? contos de réis, beleza? Então a gente Uhum. consegue zerar a nossa conta de dívida externa. Isso quase sempre foi feito com bancos ingleses, né? Como você falou agora há pouco, né? Ingleses, Uhum. britânicos, depende do momento ali, mas bancos ingleses. E o Rothschild foi um grande banco para fazer isso aí. Não Uhum. existia banco, não existia Fundo Monetário O FMI não Internacional, né? tinha. Então era o Banco Rothschild. Então fazia esses funding loans, né? Que então pegava o nosso café, então dava o café como garantia. E aí vinha o dinheiro para cá. Aí as coisas Uhum. melhoravam. Oh, que alívio. Mas assim, o dinheiro entrava e automaticamente ele seguia para pagar fornecedores e empresas britânicas. Então, assim, o dinheiro saía do Reino Unido, saía da Inglaterra, vinha para o Brasil para pagar empresas britânicas. De transporte, por exemplo, né? Se você pegar um navio, né, que levava o nosso café e trazia mercadorias para o Brasil, trazia máquinas e tudo mais que o Brasil precisava, tinha que pagar esse frete, né? Tinha que pagar isso tudo. Então, o dinheiro entrava aqui e depois já saía praticamente. Eu cheguei a ver, eu estudei muito isso daí, meu doutorado foi muito baseado nisso, né? E eu fui para Londres estudar lá no National Archives e é incrível assim ver a contabilidade, né, do Tesouro Britânico, né, com relação ao Brasil. Então, emprestou, sei lá, 55 mil libras esterlinas para pagar a dívida externa do Brasil, mas a dívida externa era com o próprio Reino Unido, mas com o privado. Uhum. Então, o dinheiro saía do Estado, entre aspas, via Rothschild para pagar o setor privado, né? Isso Sim. foi feito várias vezes, dava um alívio, mas depois o problema voltava de novo. E todo mundo sabia, olha, o café vai entrar em crise, vai entrar em crise. E para evitar a crise, começou a se comprar sacas de café. Os cafeicultores começaram a se organizar, principalmente a partir de Itu, né, para comprar Uhum. sacas de café para poder segurar o preço do café. Até que chega um ponto, né, no começo do século XX, que Nova York, os grandes negociadores de Nova York, né, os agentes do café em Nova York, percebem e falam assim, não dá para, o preço do café não é o preço que está no mercado, é o preço que está no mercado mais as sacas que o Brasil não colocou, entendeu? Uhum. Então, essa artimanha, esse artifício de segurar o preço do café lá no alto, porque assim, o café, ele era produzido, ele dava dinheiro pra caramba, aí todo mundo se empolgava, então vamos produzir café, aí tinha lá, imagina uma pequena propriedade produzindo milho, o pessoal sai do milho e vai pro café, entendeu? Porque era atraída por Sim, isso. já tinha Aí, as terras já na mão, do o café lado, está em alta, né? por que que eu vou São fazer Paulo a é bom em transição? café,
vou pro café. Aí deixo de algodão, vou pro café. Deixo de cana-de-açúcar, vou pro café. E até essa pessoa descobrir que estava tendo essa manipulação, porque Manipulação. era uma manipulação de mercado, não tem... Total. Foi para a indústria. Não, gente, foi uma manipulação descarada que foi feito É. na época porque era o que se pensava que era o que tinha, né? E não tinha noção do impacto. Até você descobrir, você ia aumentando, né, a parte da produção. Tanto que um dado que eu tinha puxado foi que assim, parece que no final do século XIX, a nossa produção estava em mais ou menos, acho que 3 milhões de sacas por ano, quase 4. E quando começou a entrar em crise, a gente estava quando ia estourar a crise, a gente estava em 20 milhões. Depois que estourou a crise, por conta dessa manipulação, a nossa produção foi para 28 milhões, parece, por ano, quando deu o pico, e a exportação estava mais baixa. E o preço ainda estava mais ou menos no nível dos últimos anos, então tudo isso para conseguir travar ali o preço, né? Aquela febre para não fazer o preço do ativo Porque cair. se a gente pegar, a tendência sempre era de baixa no preço do café, né? A não ser quando tinha uma geada, ou quando aumentava muito o consumo, quando entraram os americanos e tal. Mas existia tudo para para derrubar o preço do café. Porque ou era um excesso de produção, ou tinha alguma crise externa. Então, o preço do café tinha uma tendência muito forte a cair. Então, essa manipulação, ela foi dificultada muito quando Nova York entra para poder negociar esse café. E aí começaram a fazer a conta com o café que estava estocado. E vem daí, depois em Getúlio Vargas, né, porque depois vem a crise de 29, e dá aquela solapada, né, nos preços em geral, né, aquela derrocada total. E o preço do café vai demorar, de novo, vai demorar muito para poder voltar a subir. Mas quando volta, aí já não dá mais para fazer esse negócio de estocar sacas de café, porque o mercado já estava sabendo disso, né? O mercado estava, né, já estava com a cicatriz disso aí. Aí tinha que queimar o café. Então vem aquela coisa de, nossa, o Brasil queimava café. Queimava, porque, né, o Estado ia lá, o Estado de São Paulo, com a ajuda da União e com Londres, comprava esse café, estocava e queimava e registrava que tinha queimado, né, para poder sair da contabilidade. Aí o preço tinha que se manter ou até subir um pouco para poder, né, porque aí é uma questão de oferta e demanda, né, óbvio, né? Sim. Tá. Tá, mas então vamos entrar nessa seara ali que você disse da questão da crise, porque a gente está mexendo muito com moeda estrangeira. Toda vez que envolve qualquer transação na economia que tem câmbio no meio, você ajuda de um lado e você acaba com ele do outro. É o espelho, né? Ajuda aqui, atrapalha ali, ó. A gente pode puxar isso daí de várias outras economias, até como exemplo, inclusive até da época do mercantilismo, até que dá para fazer algum gancho ali relacionado, porque não era uma moeda conversível em si, mas era a questão do tesouramento, que era o que mandava no mundo. Como que, assim, a questão da crise, ela prejudicou o Brasil nesse sentido, a parte do café, e se de alguma forma ela deu algum benefício, se é que tinha alguma produção interna para, beleza, o café está em crise e eu vou acabar fomentando mais o mercado interno. Já tinha espaço já na economia para ter alguma melhora no mercado interno quando você reduz a entrada de moeda estrangeira, né, a entrada de divisas, né, nessa época? Já tinha isso? Vamos pegar o exemplo de São Paulo, né? Em 1917, estamos na Primeira Guerra Mundial e tem uma exposição em São Paulo que é a primeira exposição industrial do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, que aconteceu no Palácio das Indústrias, onde hoje, para quem é de São Paulo, quem vem para São Paulo, que tem um negócio chamado Catavento, sabe o que é isso, não? Ali no Parque Dom Pedro. Sim. Tem um negócio chamado não sei o que do Catavento e tal. Museu do Catavento. Museu do Catavento. Que fala sobre ciências, não sei o que e tal. Ali, naquele lugar, naquele prédio todo bonitão e tal, né? Aconteceu a primeira feira, a primeira exposição industrial de São Paulo. Em 1917. Ao mesmo tempo que acontecia a primeira greve na Moca. Então, às vezes, você precisa ver que a indústria está dando as caras, né? Greve de trabalhadores, né? De operários na Moca. Setor têxtil, né? Setor têxtil, lá começou lá no Cotonifício Cresp, que é bem ali no meião da Moca, né? Ali na Paz de Barros, Corro dos Trilhos e tal. E aí tem essa exposição industrial. Se você pegar o catálogo, quem pegar o catálogo está disponível, né? O catálogo da exposição está lá assim, sempre falando assim, as maravilhas, porque agora está muito bom, que estamos conseguindo produzir muito, e muitas empresas surgiram depois do início da Primeira Guerra Mundial e não sei o quê. Aí depois vai assim, apesar que está faltando pigmento, mas está faltando caixa, está faltando soda cáustica, entendeu? Eles mesmos falavam isso. Quando passar a guerra, vai ficar melhor. Olha só a cabeça. Quando passar a guerra, os industriais falando, tende a ficar melhor porque nós vamos ter acesso aos produtos. Então,
o câmbio que que ajudava a ter a indústria, porque barrava as importações, ele também barrava tudo. Quando se barra a importação, você está Uhum. barrando tudo. O produto que é o concorrente, a matéria-prima e as máquinas que vão promover Não a é, indústria. não é só parte de produto supérfluo, né? É aquela velha briga que a gente tem na economia. Qual que é a taxa de câmbio ideal? Porque Então, se o dólar, muito se o dólar, difícil. o euro está muito caro, nossa, para o exportador é maravilhoso. Mas e o importador que não, o importador que quer fazer para a indústria, É, para importar alguma máquina, algo que seja produtivo, é, ele se ferra. E aí isso acontece o lado oposto, tá? Mas a gente também precisa exportar, tem que ser atrativo. A gente precisa ter exportador para poder atrair, né? Aquela velha coisa que é, mata os economistas, né? Qual que é a taxa de câmbio ideal? Não tem. Você vai ter opinião de 10 é. economistas diferentes e nenhum vai acertar. É, o ideal é não ficar dependente da taxa de câmbio, né? Porque realmente ela vai matar um lado, depois ela te ajuda, mas ela te mata de novo e complica tudo. Então, assim, se a gente pegar hoje, ainda hoje, né? Século 2024, ó, pega hoje, aí tá lá. Então, o câmbio que ajuda a importação, porque assim, o câmbio subiu, então o dólar ficou mais caro. Então, em vez de pagar 5, vai estar pagando 7, $1, R$ 7. É bom para a indústria nacional, mas ainda hoje a indústria precisa de muita coisa importada. Sim. Então, assim, a mesma empresa que exporta, ela importa também. É comércio exterior na veia, total, entendeu? Então, está exportando, mas ela também está importando para produzir coisas que vão ser exportadas depois. Então, agora, coloca esse cenário lá na Primeira Guerra Mundial. Era caótico, né? Total. Então, eram indústrias muito fracas, muito frágeis, muito assim, surgidas no momento, assim, sabe, assim, da Uhum. oportunidade, né? Indústrias de oportunidade. Algumas até que ficaram, né? Que a gente citou no outro programa, por causa da Antártica, né? Com a Santa Marina, com o negócio de Sim. vidros e tal. Por quê? Porque também tem uma coisa aí, né? Os cafeicultores começaram a aprender que o café é super instável mesmo e as crises são inexoráveis. Vai ter crise mesmo. Então vão Uhum. fazer o quê? Vão começar a diversificar investimentos. Então, quem já era dono de muita coisa, de muitos negócios em café e tinha dinheiro, conseguia muito dinheiro com isso, começou a diversificar esses investimentos. Então, aí começam a surgir indústrias que vão ter origem no dinheiro do café, mas não vão estar ligadas ao café. Isso. Era nesse ponto que eu queria entrar, porque assim, é isso que traz muito, até o pessoal, até mesmo na época de colégio, que a gente estuda muito isso na escola, né? O pessoal ali de sétima, oitava série, né? Eu tenho um irmão que tá estudando, tá começando a entrar nessa época, já vai começar a mandar Depois ele me pergunta a chama de respeito velho. disso. Colégio é ensino médio, tá? Para vocês aí Não, não, que estão assistindo a não é gente. colégio, não é nem ensino médio. Meu irmão ele tem 13 anos, ele não chegou no ensino médio Então, ainda. ensino fundamental. Ainda, é o Ah, fundamental, que bom. exatamente. Eu não sou tão velho assim, tá Ele vendo? está no fundamental, Ah, que bom. tá quase ali. Mas porque a questão da indústria, a indústria do café, o café em si não gera uma indústria em si, né? Ele vai ter algum valor agregado depois, porque Muito pouco. de produtos paralelos, sei lá, você tem a Itália que produz as máquinas, a Alemanha que Isso, consegue agregar valor exato. na questão Transporte. dos bens, o transporte. E aí É. são os paralelos ali que ele surge. Então, nessa época principalmente da questão da guerra, já começou a ter essa transição que o pessoal já passou a diversificar ou ainda tinha essa resistência? Porque lembrando que a gente está no meio do. A gente está na verdade, a queima de sacas que a gente teve, que começou a ter Com Getúlio, né? com o Getúlio, 31. porque não tinha estourado ainda a É, crise de 29, né? é. Então, no meio da guerra, a gente já tinha esse lado dos grandes produtores ali da época. Eles já estavam pensando em diversificar ou ainda era uma ideia muito remota? O pessoal ainda estava muito focado na questão do cultivo do café? Não, já estava, sim, já se diversificava, assim, já se diversificava, porque crises enormes do café, né? 1906, 1907, então já se tinha essa noção de que não dá para ficar só no café. Então, assim, é nesses momentos de crise do café que a indústria começa a surgir, né? E ela surge, depois some, depois algumas acabam ficando, mas a ideia de ter indústria foi se consolidando. Tanto é que, bom, essa questão é tão complexa que gerou a minha tese de doutorado, né? Eu Uhum. fiz doutorado em cima disso, né? Para explicar essa relação entre o café e a economia brasileira, não especificamente, não exclusivamente a industrialização, mas a economia como um todo. Mas a gente passa a Primeira Guerra Mundial, né? Que tem um período muito forte, muito claro, que vai de 1913 a 1919. Quer Tá. dizer, é um ano antes da guerra e um ano Uhum. depois da Primeira Guerra Mundial, que é esse período que a gente estuda, sabe? Que começa com a Uhum. Guerra dos Balcãs, né? 1912,
Aí, em 1912, 13, a Guerra dos Balcãs vai estar ligada à Primeira Guerra Mundial, e depois de 19, aí vem os tratados, tal, com a Liga das Nações, que vai gerar as Nações Unidas, a ONU. Enfim, aí passa esse período. Aí vem o quê? Bom, agora estamos em paz, tá tudo certo, então vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Tá, mas aí começam os problemas na Europa de novo, porque a Primeira Sim. Guerra Mundial, ela justifica, ou explica, ou tá totalmente ligada à Segunda Guerra Mundial. Exato. E aí começam os movimentos, né, da Alemanha. A Alemanha teve que pagar as custas da guerra, o Tratado de Versalhes. Foi. Aí os alemães começam, né, a sociedade alemã começa a rejeitar isso. E aí vem o nazismo, não sei. Então, assim, são muitos problemas o café, muitos problemas. Mas o café chega na década de 30, chega em 29 como um grande ator, né? Como assim, é o produto do Brasil, né? Só que cada vez mais a indústria tá surgindo em função disso, dessas crises. Tanto é que bom, aí vem a crise de 29, dá aquela, né, derrubada total, e aí depois a coisa volta. E quando volta, a gente já tem a indústria. Tanto é que Getúlio, né, ele foi o quê? Foi o grande defensor, né, dos trabalhadores urbanos. Então, assim, era a partir do Rio de Janeiro, mas assim, nós estamos falando da indústria de São Paulo. Sim. Aí vem uma coisa que é muito legal a gente falar aqui, né? Diga. Não, mas porque essa questão é legal porque, assim, tudo bem, a capital era no Rio de Janeiro, Rio. mas quem mandava em dinheiro já era a São força Paulo. matriz, exato, a força matriz econômica é sempre aqui. Isso acabou sempre assim. Sempre não, né? Sempre passou passou né? a ser. Mas era Rio, Salvador, Recife e tal. Aí, você tem ideia, no final do século XIX, no começo do século XX, tinha 26 mil pessoas em São Paulo. Isso, mas assim, aquela questão, a capital do país não precisa ser onde está a grana, né? Muitas vezes é até melhor, talvez, que não seja, dependendo do... Né, tinha essa discussão. Uma questão de você estar fazendo o desenvolvimento ali, né? Tinha essa discussão. Cortado. Não, então, aí é só para falar que São Paulo vai ganhar muito com isso, né? Porque essas coisas todas estão acontecendo em São Paulo. Então, assim, quando se fala assim, eu sou de São Paulo, aí eu viajo pra caramba, eu falo assim, mas São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Eu falo assim, mas tem todo o processo de juntar esse dinheiro que tinha no Brasil para poder pagar o café em São Paulo e a proteção do café, e isso gerou a indústria. Quer dizer, assim, é natural que São Paulo fosse realmente a locomotiva, entendeu? Porque São Paulo... Mas não é mérito próprio, exclusivamente próprio, você entende? Assim, houve uma cotização do país inteiro, forçadamente, né? Ninguém perguntou para o Maranhão se o Maranhão queria contribuir para isso, mas foi obrigado a contribuir. Como? O dinheiro público que servia para poder comprar saca de café e guardar o café, e depois comprar um café e queimar o café. Então, onde ficava esse dinheiro? Em São Paulo, entendeu? Então, assim, São Paulo não virou capital do país porque também, como você falou, aí ia ser muito demais, né? Não. Ia ter uma rejeição forte com relação a isso aí. Fica no Rio, aí São Paulo começa a crescer, mas eu falo assim, bom, e agora? O que a gente vai fazer com esse café todo? Você tem uma ideia? Campinas foi cogitada para ser a capital do estado de São Paulo, de tão importante que era o café. Entendeu? Só não foi quando São Paulo ainda não estava, né? Não tinha a população que depois passou a ter na década de 30, de 37. São Paulo, maior cidade industrial da América Latina. Os ônibus, sabe? Sim. Andavam com isso, né? Na maior cidade industrial da América Latina e tal, né? Então, quando a gente pensa um pouco antes disso, antes na década de 20 e tal, começou esse papo começo do século 20 e tal. Vamos colocar Campinas como capital do estado, porque tudo girava em torno de Campinas. Campinas, Itu, né? Aí depois, com as sucessivas crises, aí isso dá essa amainada, aí vem Getúlio Vargas. Não sei se você vai querer entrar em Getúlio Vargas agora. É legal a gente falar ali, mas acho que só pra gente situar, então, e dar talvez um resumo da questão. Então, vamos lá. Teve os ciclos do café, pra gente tentar tirar um pouco do economês aqui, né? Teve várias crises no café, só que mesmo quando o café estava em alta ou em baixa, estava entrando algum recurso, estava entrando algum dinheiro para os produtores. Seja via exportação, seja o governo que estava ali forçando os outros estados. Boa. Quero fazer aqui. Boa. Sabe por quê? O café. Quem era cafeicultor nessa época, em vários momentos? Ou ele tinha dinheiro da exportação, e se não tinha da exportação, tinha do governo. Quer dizer, era uma boa ser cafeicultor, né? Era uma grande cafeicultor, né? Então, poxa, tudo bem, foi manipulado? Foi, mas você ainda está tendo a entrada de recurso. De alguma forma, isso acaba entrando e fica fica o recurso ali e você consegue desenvolver algum tipo de indústria. Isso é uma apesar do cenário econômico geral não ser o mesmo e aí... Fingia-se. Isso. Fingia-se, aí dá até para discutir que, poxa, alguns estados foram prejudicados, etc. Muitos.
E aí, por quê? Ah, porque São Paulo é ruim? Não, o que a gente já falou da outra vez, né? O café começou no Pará, não deu certo, veio dar certo em São Paulo. Se tivesse dado certo no Pará, por exemplo, Seria ela parar. seria o Pará É, hoje, se a gente for ver pro- historicamente a transição. muito provável. Então, é um movimento lá atrás que ocorreu por conta de uma questão mais de terras que a gente teve, que É, no final, né, tem outras coisas que a gente vai passar aqui, que acabou fazendo com que São Paulo, Rio, essa região aqui fosse mais São mais Paulo. Mais muito São mais São Paulo. Paulo, mas eu digo pelo arco, né? Não, é Do, o Rio-São Paulo, o eixo. Agora, o isso eixo. daí é porque é café e porque o café, ele é elástico. Tá com um produto aí que não seja elástico para você ver, né? Arroz, sei lá o que, feijão, não sei o que, ou mesmo açúcar, não daria o efeito que deu. Então, essa relação da indústria com o café, ela é com o café, porque ele é elástico, ele entra em crise, e a indústria vai surgir nesses momentos de crise, entendeu? A historiografia discute isso ainda muito, mas se a gente for buscar assim, né? De onde que vem essa situação de São Paulo hoje? Você vai buscando e tal, aí você vai ver que tá lá, né? E aí, Chega por ali. aí vem E Getúlio. aí, tudo bem, crise de 29, tá aquele caos, pós-Segunda Guerra, a gente começa ali a ter algum indício, né, já do começo perdão, final da Primeira Guerra, começa a ter algum indício do início da Segunda, que começa a ter aquela transição na Alemanha, o Hitler já tá no parlamento, etc, etc, já tá aquela tensão. O que o Vargas começa a fazer aqui? Como que veio esse estalo de, quer saber? Vamos recomprar os excedentes, junto com parceria com os Rothschild, com a coroa britânica, para tentar elevar o preço do café. O que deu de estalo assim nele? Que ele falou, olha, É, vamos, vamos seguir por esse caminho que pode ser interessante para, assim, eu não mato o paciente, mas ele vai estar é, por aparelhos, assim. exato. É uma pressão da economia interna, né? Porque assim, os manda-chuvas da economia brasileira estavam querendo a proteção, né? Então, assim, por livre e espontânea pressão, ele tinha que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa não podia ser igual ao que foi feito antes, né? Que era guardar o café. Não podia. Porque pensa bem, faz um negócio desse, pega dinheiro emprestado, compra o café e guarda, você tem um café para você tem um produto para poder recuperar aquilo que foi investido e foi repassado para o cafeicultor. Agora, não tem mais, né? Porque vem Vargas, depois de Nova York, não tinha como ter mais esse negócio de guardar o café. Tinha que queimar o café. Aí é dívida pura, entende? Pega dinheiro, Uhum. compra o café, queima o café para poder manter o status quo da coisa. Você falou bem esse negócio do paciente, é bem isso aí. Você dá sabe, você dá um prolongamento na vida da pessoa, Sim. mas é artificial. É puramente Uhum. artificial. E tem várias discussões também na historiografia, tipo assim, e se, né? O se é um problema em história, hein? O se é um problema enorme em história. E se não tivesse se isso não tivesse acontecido? Se o café não tivesse sido protegido, o que seria do Brasil? Como é que nós estaríamos hoje? Nossa. Olha, tem gente que fala que o Brasil não teria nem o tamanho que tem. Provavelmente não. Entendeu? Porque assim, teria um esfacelamento do território nacional. Seria tanta briga, porque o café acabou ajudando todo mundo, inclusive o próprio governo, o próprio Estado, a ter armas Uhum. para poder combater revoltas. Nós tivemos uma revolta do contestado, Santa Catarina e Paraná, uma revolta absurda, morreu gente pra caramba. Intervenção federal. Agora imagina um Estado sem esse poder. Paraná ia virar um estado junto com Santa Catarina, sei lá o quê, Uhum. entendeu? A mesma coisa no Maranhão, a mesma coisa em Pernambuco. Então, assim, esse C é muito complicado. Agora, o café, ele entra depois na década de 30, 40, já sem a força que tinha. Ele já não é mais aquilo Sim. que, entendeu? Porque já se sabia, Uhum. a indústria também já Isso. tem um outro tipo de indústria, né? Uhum. E a Segunda Guerra Mundial vai mostrar que tem que ter outro tipo de indústria mesmo, né? Aí vem a fatídica, né? O grande exemplo que foi a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que o Brasil ganha um pouco, ainda 35 durante a Segunda minutos, Guerra tá bom? Mundial, com uma espécie de compensação por ter apoiado os Estados Unidos e os países aliados contra a Alemanha na Sim. guerra, né? Então, o Brasil vai para a guerra em 1942, 43, mas ganha como recompensa a Uhum. Companhia Siderúrgica Nacional, que vai para o Rio de Janeiro, que aí sim, aí nós começamos a falar sobre o quê? Indústria de base, né? Uhum. Porque pensa bem, vai montar uma indústria, se não tem aço, como é que você monta uma indústria sem aço, né? Hoje em dia, sei lá, tem o alumínio, mas mesmo assim, tinham lá os tarugos de alumínio, mas cadê as chapas de alumínio? Cadê as chapas de aço para poder fazer as máquinas, etc e Uhum. tal? Isso só começa depois lá com a CSN. Então, assim, muita gente me pergunta isso, sempre me perguntou, mas o café, você joga em qualquer Google da vida, em qualquer buscador, você vai ver lá, café, Brasil, maior exportador mundial de café. Sim. E aí, por quê então? Então o café ainda é tudo isso que já foi?
Volto para você, agora eu vou te entrevistar. Essa questão do café, acredito, com o mercado internacional é que, assim, deu muito nome para o Brasil e continua sendo um nome de referência. A gente não tem o branding da qualidade do café do tipo, mas, poxa, o maior produtor ali, putz, o Brasil, ele vende bem, ele sabe. Ah, mas é uma coisa que é muito genérica, mas Tá ligado ao nome, né? tá ligado ao nome. Então você ainda tem a referência. Não é o nosso nome que agrega, mas é o nosso nome que vai dar a referência. Talvez se não fosse o Brasil, a Colômbia talvez não tivesse a visibilidade que ela tem também hoje em paralelo, por conta talvez do tamanho do país, por conta das parcerias. Então, puxa, o Brasil, tem um país aqui que é menor, mas o café deles a qualidade deles é diferente. Pode ser, não estudei isso, mas pode ser. Mas assim, eu tô falando de modo geral. E é aquela velha história que a gente sempre entrar, é exportar commodity para estar importando matéria-prima de baixa agregada. Ainda tem. Não tem a mesma participação do PIB, como você falou. Não. Mas no mundo, a gente é responsável por mais de 1/3 da exportação de café, quer dizer, ainda é um negócio que é viável, só que hoje em dia não é por conta do valor, e sim pela escala que ele leva. Isso. Hoje o produtor de café, ele sabe que ele é elástico, bem menos elástico, porque hoje em dia uma crise de café para fretar desse jeito não vai ser tanto como a gente comentou. A indústria ela mudou muito. Então, uma vez que você tem a transição na mudança, principalmente por conta das guerras, né? Essa dependência continua sendo um produto bom para você trabalhar? Continua. Só que o mesmo produtor do café, ele vai ter outras culturas ali, né? Então ele consegue fazer o café acabou, cada vez mais ele está se gourmetizando, então assim, uma produção mais especializada, entendeu? Isso. Assim, tem surgido muita coisa disso, né? Minas. Isso. O que você tem em larga escala, numa situação dessa, basicamente você cobriu o custo interno. Então acho que o café hoje, ele tem mais esse papel de, assim, ele me ajuda no balanço para eu conseguir matar ali o que eu preciso de custo para a indústria, para trazer algum componente, algum material químico ali no balanço de pagamentos. Hoje em dia eu entendo que ele tem mais esse peso. Posso estar falando alguma besteira, que eu não estou com dado na mão, tá, gente? Se tiver algum economista estudando isso, peço perdão. Mas você vê que ele está muito mais ali para dar uma base no nosso balanço. Então a gente sabe que é contínuo, vai ter sempre mais ou menos ali essa participação, a entrada de moeda estrangeira por conta disso. Mas não vai ser o que vai fazer a gente ganhar lá na frente. A gente fala assim, né, que o café era o produto e agora ele é um dos produtos da nossa pauta. É basicamente isso, entendeu? E o mundo caminha cada vez mais para o café mais com maior branding. Branding de duas coisas aqui, né? O branding da marca que vai para a prateleira e o branding do café mesmo. Que no caso do Brasil tem o café Jacu, né, que cada vez mais... se eu pegar assim há 10 anos, que a gente viaja todo ano pela empresa, há 10 anos quase ninguém sabia o que era isso. Agora, quando a gente fala em lugar que tem que é bom e que é especializado em café, você fala do café com Jacu, Jacu Bird, entendeu? Então já está sendo falado, já está sendo exportado, já está no hall do negócio, né? Então eu acho que essa é a tendência para o café. Agora, o legal disso tudo é ver que é um produto que era impensável, né? Quer dizer, não tinha nada a ver com a nossa história, era o pau-brasil, era tudo, né? Eu sei que a gente está quase encerrando aqui, né? Mas assim, era o pau-brasil, era tudo, aí vem um negócio lá da Etiópia, como a gente falou no primeiro programa, né? E vem para cá e vira isso tudo. E não termina aí, que nós falamos só dessa questão da relação com a indústria, né? Mas tem toda a questão da urbanização que a gente vai tratar, a questão da logística disso. Só para vocês terem uma ideia, o café serviu como moeda de troca para o Brasil entrar nas guerras ou não. Entendeu? Então, assim, na Primeira Guerra Mundial é a mesma coisa. Então, assim, quem é que cuidava do nosso café? Quem era o grande atravessador, né, do nosso café? Eram os alemães. Exato, eu ia falar isso agora. Tem um cara chamado Theodor Wille. Presta atenção, quem foi para Santos um dia, vai ver que tem uma torre, assim, gigante, tá? Até hoje tá escrito lá assim, ó, Theodor Wille. O que é esse cara? Bom, ele foi um grande negociante de café, alemão total. Resolveu, de commodities, a empresa existe até hoje, né? A Wille, né? Wille Trading. Ele voltou para a Alemanha, desistiu de mexer com café brasileiro, tá? Mas a empresa continuou fazendo isso. Declarar guerra à Alemanha em 1917, como o Brasil fez, seria o quê? Abrir mão de todo o café que estava estocado na Alemanha, né? Não. E desse grande agente que eram os alemães, né? Que cuidavam do nosso café. Então, olha só, o Brasil ficou assim, tipo, vou declarar guerra à Alemanha ou não? Qual era o que estava no peso da balança ali? O que estava ali sendo medido? Era o café. Fora que a gente também Louco, não tinha nem estrutura, né, para encarar na época uma distribuição de café. Isso, não só a parte da distribuição, mas também encarar uma guerra dessa. Não fazia. Mas mandamos, viu? A gente mandou a gente falar pra guerra, viu? Mandou. Deu ruim. Deu ruim, mas mandou. Mas eu digo naquela proporção que tinha ali.
E aí, para a gente finalizar assim, aí para essa parte, entrando ainda no mérito da indústria, uma coisa que eu acho que é interessante da parte da guerra, aí você me corrige que você estudou isso mais a fundo, é assim, por Leia o conta, meu doutorado. por conta das guerras, a entrada de imigrante para cá, inclusive na parte de São Paulo, dos italianos, etc., para desenvolvimento, foi muito importante também para nossa formação de indústria, né? Muito Porque assim, importante. o que eu Muito. penso na época, tirando da parte do senso comum ali nosso, da questão, muita gente que tem alguma descendência italiana, portuguesa, enfim, que é comum aqui no Brasil. Mas assim, a pessoa ela veio de lá fugida, poxa, eu vou pro Brasil ali que eu sei que vai ser mais fácil, eu vou tentar reerguer minha vida, e ela já tem uma visão de negócio que é diferente do brasileiro. Porque a economia lá já era outra, o cenário econômico já era outro. São pessoas que estão mais Já acostumadas com o tava, isso, empreendedorismo. já estava É, já ali na frente, né? Então, é. eu queria que de repente você falasse um pouco como é que, se a gente tem algum dado ou alguma noção de como que foi esse peso, né, dos imigrantes ali para esse início do desenvolvimento aqui por conta das guerras, porque vai ter essa ligação, tá vindo a grana por causa do café? Vai, mas e a mão de obra, né? A visão, a especialização ali das indústrias, especialmente Hum, acho que no centro, no Brás, a gente começou a ter muito desenvolvimento uhum. de parte têxtil, É. principalmente. Bom, vamos ficar só presos no café, né? Porque depois tem toda a Isso, imigração sim. que vem por Isso, conta do final da Segunda Guerra Mundial, né? sim. Aliás, acabei de ler um livro que eu indico pra caramba, que se chama Baviera Tropical, que é incrível, incrível, que é da Bettina Anton. Incrível, que conta justamente a história do Mengele, né? Do Joseph Mengele, que vai se refugiar no Brasil. Ninguém acreditava, né? Como é que o cara vem pra cá? Porque já tinha uma colônia italiana aqui enorme, que deu todo o apoio para ele, né? O nazista, criminoso de guerra, açougueiro lá de Auschwitz, veio para cá apoiado pela colônia alemã, germânica, né? Austríacos e alemães e suíços que tinham em São Paulo, né? Então, assim, mas vamos falar um pouquinho assim. Depois nós vamos ter um programa só sobre isso, que é bem legal, né? Falar sobre essa questão da imigração e a relação da imigração com a industrialização e com Sim. os negócios, né? Mas a gente pegar. Por que vieram tantos italianos e japoneses para o Brasil, para trabalhar com café em São Paulo? Bom, Japão, porque estava, né, com a questão das guerras. O Japão resolveu acordar para o mundo em termos de ser um país bélico e começou a invadir todo mundo, né? Final do século XIX, começo do século XX. E aí guerra pra caramba, pobreza, que vai atacando, vai ganhando, mas em casa fica aquele caos, né? E aí assim chegou um navio aqui chamado Kasato Maru, 1913, se eu não estou enganado, trazendo a primeira, né, o primeiro grupo de japoneses. Então assim, tem a ver com guerra. Essa 45 mão de minutos, obra tá bom? disponível que veio trabalhar no café, ela só passou a ficar disponível por causa de guerras ou de situação interna muito complicada. Se a gente pega o caso da Itália, a Itália está se formando no final do século XIX, 1870, 71, como uma nação, porque não existia a Itália, eram reinos italianos, né? Tinha um grande reino da Itália. Então ali vai ter a República, então as guerras para poder formar a Itália. Pô, pobreza absoluta, que já era forte pra caramba, Uhum. né? Muita gente abaixo do nível da pobreza no sul da Itália que vai vir para cá. Então, o pessoal de Nápoles, né, da Sicília e tal, que vai vir para cá para poder trabalhar, assim, que começavam a fazer propaganda. Tem isso na internet que o pessoal vê depois, sabe? Assim, olha, Brasília, né, venham, tal, vocês vão ter terra, vão ter estrutura, Era o tal. custo da guerra, A né? pessoa tá lá, passando fome, entendeu? Perdeu tudo que tinha naquela plantação pequenininha que ela tinha lá. Que é assim que funciona, né? Com a reforma agrária natural que eles tiveram, né? Pequenas propriedades. Mas não tinha como produzir, não tinha para quem vender. Passava fome. Então pega tudo e vem para cá, vem para São Paulo. E depois fica aqui. Então, essa grande comunidade, essa grande colônia que a gente tem, né, de italianos e japoneses, principalmente, tem a ver com guerra. Os alemães têm outro motivo. Os alemães vieram para cá por motivos empreendedores em outros momentos. E Uhum. depois, é claro que isso acabou se apressando quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né? Mas é Não, um assunto tão legal, né? Nossa Senhora, isso é uma coisa que liga na outra, que explica o que a gente tem hoje. É incrível. não, legal. Isso é a parte mais, acho que é a parte mais importante. E, é muito bom. Essa parte da imigração é legal a gente entrar depois, que realmente tem muita Eu acho que coisa dá para um programa só fazer e dos sobre isso. motivos dá. É. Tranquilamente, tranquilamente. Mas e hoje, Joey, assim, o que que dá pra gente falar o que que tá mais nítido hoje dessa relação da formação da indústria hoje em dia? Algo que você olha assim e fala, olha, se realmente não tivesse acontecido, se a gente tivesse tido algo de diferente lá atrás nessa questão das crises do café e de toda essa transição, talvez a gente não tivesse determinadas indústrias. Ou a gente pode entrar naquela seara do resumo que se tivesse tido algo diferente, talvez São Paulo não fosse o que é hoje. É, Você acha que dá para entrar nesse resumo ou dá. tem algum outro ponto, alguma outra indústria, talvez algum outro estado? Minas, né? Acabou também pegando muito a parte de café.
Mas foi Hoje, depois. foi Esse depois. boom do café é mesmo São Paulo. Eu acho que a maior ligação que a gente pode fazer entre o café e o que veio depois, que a gente tem até hoje, é essa industrialização, é a urbanização. Então, assim, o café, ele provocou, ele aumentou, exponencializou demais a questão da urbanização. E se você pegar, não tem indústria no campo, né? Vai ter indústria na cidade, certo? Uhum. Então, se você pegar São Paulo, já ali na década de 60, com, sei lá, 5 milhões de pessoas, pô, é lugar para. Tem gente para comprar e tem gente para trabalhar nessas indústrias, né? Porque eram indústrias enormes, não é como hoje, né? Que a indústria tem lá 5 pessoas, 10 pessoas e um monte de máquina que faz tudo. Não, eram indústrias com 15, 30, 50 mil pessoas, né? Volkswagen no Brasil, né? Na década de 50, 60, né? No Brasil. Então, assim, o café fez isso, sabe? Ele forçou isso. E aí São Paulo vai, de novo, concentrar. Eu viajo pra caramba. Quando a gente viaja e fala sobre investimentos estrangeiros, as pessoas sabem de Rio, da Bahia, tal, do turismo, mas vai falar de negócio, vem falar de São Paulo. Então, quer outra herança? Não é fortíssimo isso? Uhum. É o branding do Brasil, em termos de indústria, de negócios, é São Paulo. A gente tem a Bolsa de Valores de São Paulo, que ela é fruto do quê? Da Bolsa do Café. Entendeu? Sim. Tão simples quanto isso. Então, eu acho que fica bem claro, né, que o café. Eu acho que a gente devia fazer várias minis estatuetas, assim, bustos do café. Tem o Jacinto, lembra do Jacinto? O cara que carregava não sei quantas sacas de café, Isso, que sim. tá no Museu do Tá no Café, em Museu do Café. Santos. Tem, acho que era 7 sacas de café. 60 quilos Era uma coisa nas absurda. costas. O Jacinto. Cada saca pesava, acho que 60 quilos. E, cara, Visitem o Museu do Café, vai ser legal. era absurdo. A gente, então, para pegar de resumo ali total, que acho que dá pra gente dizer aqui, retomando esse. Eu gosto de trazer porque eu sei que vai ter algum pessoal aqui. A gente falou bastante economês, bastante ali também no português. Não tanto, Mas mas. você, eu nem sou economista, eu sou doutor em economia, mas não sou economista. Porque ele não é formado em economia, mas. Não sou. Enfim, grande É. diferença, né? Mas o que eu acho interessante daqui é assim, a gente poder levar que, apesar do café não ter indústria, ele possibilitou a formação. Então, qualquer país, quando você vai pegar até historicamente, muitas vezes a indústria que ele é forte não veio necessariamente dela, porque ela precisa surgir de algum outro ponto. Então, normalmente começa com commodity. Então, a formação de fato, talvez econômica do Brasil, apesar já passou pelo ciclo do pau-brasil, a gente, né, tem as outras commodities, mas o café foi que deu de fato essa transição para a gente ter esse fechamento de, olha, agora a gente é um país que é mais bem estruturado, apesar de ainda ser considerado um país dentro ali dos BRICS, né, dos emergentes. Se a gente for comparar entre alguns dos países que estão dentro do bloco, a gente está na frente em muitos quesitos, né, de questão de indústria e participação no mercado. Então, acho que essa que é a grande lição aqui E desse. não tem o C também, né? Não dá. E se não tivesse? Mas enfim, Isso, tivemos e viva o café. isso. Viva o café. Eu estava pensando para a gente deixar para o próximo bate-papo em aberto, talvez a gente falar sobre a logística. Pode ser um assunto. Opa, acho não, certeza. Vamos. É tudo a Fechar ver. aqui para a Tudo a logística. ver. Porto de Santos, né? Com as companhias, como a gente falou num dos programas aqui, a gente falou sobre a Hamburg Süd, né? Que muita gente Isso. vê por aí, né? Passando nas estradas, Que a né? Maersk comprou depois. Chama Tem todo Hamburg Süd, né? que é Vocês esse vêem nos container containers. gigante, né? Vamos falar, vai ser bem bom. Mas Bom fechado, prazer. gente. Então, pessoal, obrigado para quem ficou até agora. Esse foi o nosso bate-papo aqui no Fostercast, na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas aqui na USP. Tá? Eu sou o Gabriel. Gemar, quer fazer alguma consideração final? Não, Joelmar Menezes, eu estou muito afim de tomar um café agora. Se alguém pagar, eu aceito. Então, Até o vamos tomar um próximo. café. Até a próxima.